Olá, você está aqui no canal Amador. Vamos aqui falar de mais um conto fantástico. Se trata do conto História do Demoníaco Pacheco. Ele é encontrado no livro manuscrito encontrado em Saragoça, do John Potocki. É datado aí como um livro perdido por um bom tempo, mas foi encontrado, durante a Guerra Napoleônica por um soldado, enfim. Foi escrito em francês e foi traduzido e agora a gente encontrou aqui, em nossas mãos. Ele está aqui nos Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino. É o primeiro conto que abre esse livro aqui. O John Potocki, ele era esse polonês, tá? Apesar de escrever em francês. Ele tinha bastante dinheiro, Viajou pela Europa, Ásia, ali no norte da África. Ele decide escrever essa história desse oficial chamado Alphonse van Woerden, um oficial da armada que está indo para a Espanha, e durante esse período ele para ali nessa cidadezinha e vai escrevendo o que ele encontra ali, as pessoas que ele convive ali nesse período, Então são várias histórias, ao que eles chamam de histórias molduras, Como se fosse ali, por exemplo, Frankenstein, os contos da Cantuária, Mil e uma Noites. Então são contos, histórias dentro de histórias. E o que ele vai fazer é justamente isso. Logo no comecinho ele comenta, tão misterioso em sua origem, o próprio Ítalo comenta, Tão misterioso em sua origem e sua sorte como em seu conteúdo. O livro esteve sumido por mais de um século. E de resto era muito escandaloso para poder circular impunemente. E só em 1958 foi republicado, tal como na edição original, graças a Roger Callois, grande conhecedor do fantástico de todos os tempos e países. Logo depois ele continua. Se trata de um livro cujos contos se inserem uns aos outros, mais ou menos como as Mil e Uma Noites, formando um romance plural em que é difícil desligar uma história da outra. Fomos obrigados a abrir logo de início uma exceção à regra que o restante da nossa antologia pretende respeitar. Por isso que ele colocou justamente esse capítulo aqui, porque tem mais a ver com o grosso aqui, do que é o fantástico aqui dentro. Só que essa história vai mais além do fantástico, tem um pezinho ali no gótico, ali no horror, que é muito interessante. E do que se trata essa história aqui, como essa introdução escrita pelo Ítalo. Esse Alphonse, esse oficial, ele está indo para a Espanha. Então ele decide parar numa cidadezinha ali, nesse período. Aí nessa cidadezinha ele conhece algumas pessoas e tal, conhece duas irmãs ali muito belas, E conversa vai, conversa vem, passa-se a noite, ele acorda depois ao lado de dois corpos, E é assim que começa o conto, finalmente acordei para valer. O sol queimava minhas pálpebras e eu abri-as com dificuldade. Vi o céu, via que estava ao relento, mas o sono ainda pesava em meus olhos. Não dormia mais, mas ainda não estava desperto. Imagens de suplício sucederam-se umas às outras. Fiquei apavorado. Levantei-me sobressaltado e me sentei. Onde encontrei as palavras para expressar o horror que então me invadiu? Eu estava deitado ao pé da forca dos Los Hermanos. Os cadáveres de dois irmãos de Soto não estavam enforcados, e sim deitados ao meu lado. Ou seja, ele passou, conheceu essa cidade, teve aquele conhecimento de algumas pessoas, teve ali um encontro com duas irmãs, bem esquisitonas, e ele acorda deitado ali, ao lado desses dois cadáveres. Ele aponta os chamados Los Hermanos, um lugar ali, uma forca muito conhecida naquele espaço ali. Ele acorda sem saber o que aconteceu, e a primeira coisa que ele vai fazer é sair dali, desesperado ali, tenta chamar a atenção de uma ou outra pessoa que passa ali, as pessoas não dão bola, pelo contrário, saem correndo dali. Ele não se lembra do que aconteceu com eles, Tanto que depois ele consegue encontrar o cavalo dele, e ele continua a perambular ali, eis que ele encontra um ermitão, E o ermitão, ele dá ali dá auxílio para ele, Chama ali para a casa dele, conversar um pouquinho com ele, oferece ali os cuidados básicos. E quando ele está ali com o ermitão, ele tem uma pessoa que entra ali que é muito esquisita. É o tal do Pacheco. Só que por quê? O demoníaco Pacheco. Essa aqui é a descrição que o John Potocki faz. Era um homem que parecia moço, mas de uma magreza horrorosa. Seus cabelos estavam eriçados, um dos seus olhos estava vazado e dali saía sangue.
Sua língua pendurada para fora da boca deixava escorrer uma baba espumosa. Tinha sobre o corpo um terno preto bem cortado, mas eram as únicas peças, pois estavam sem meias e sem camisa. A personagem horrenda não disse nada a ninguém e foi se acocorar num canto, onde ficou tão imóvel como uma estátua, seu único olho fixo em um crucifixo que segurava a mão. Aí o padre falou, não, é só uma pessoa que exorciza aqui todo dia, coisa mais básica. Então, ele ouviu a história do Alfonso nesse ermitão e ele falou que é uma história muito parecida com o próprio Pacheco. Então, ele pede ao Pacheco contar a sua própria história. E aí a gente começa, né, a história do demoníaco Pacheco. Então, o Pacheco conta que ele nasceu ali em Córdoba, né? Só que ele perdeu a mãe ali muito cedo, então o pai se casa novamente. E nisso que ele se casa com uma tal de Camille, né? Em determinado período da vida dos dois ali, a Camille começa a se insinuar para o próprio Pacheco. Só que o Pacheco conta que ele se apaixonou pela irmã de Camille, a Inésley, né? Ó, em pouco tempo a minha paixão era tão forte que fui me jogar aos pés de meu pai para lhe pedir a mão de sua cunhada. Ele faz isso, né? Só que o pai fala que não pode, né? Não pode ter conceder esse tipo de relação. Ser cunhado do próprio filho é impossível isso. Tá, ele vive a sua vida ali. O pai viaja com as duas e quando ele está ali 2 meses ali longe do pai, o pai pede para ir encontrá-lo ali dentro de uma cidade. E o próprio Pacheco vai. E isso que ele chega lá, ele se hospeda ali numa hospedaria ali bem esquisita, né? Bem esquisita. Só que aí o cara fala, ó, se você quiser, eu vou te hospedar num outro lugar ali, ou na minha casa, porque aqui é muito estranho, eu não recomendo você se hospedar aqui. Mas ele fala, não, eu quero minha cama aqui, não tem problema nenhum, eu vou me hospedar aqui porque eu quero. Aí, beleza, ele decide ali se hospedar ali, né? Só que acontece o seguinte, em determinado período da noite, ele começa a se revirar na cama ali e tal, não consegue dormir, ele recebe a visita de Camille. E ela tá toda esquisitona ali. Ele recebe a visita dela e ela chama ele. Ó, tá eu e minha irmã ali. Quer ver a gente? Vamos ali, né? Acabar com isso logo de uma vez? Vocês estão me entendendo? Então ele vai até elas, né? E acontece um monte de coisa ali. Depois que ele vai, ele acaba, né? Consumando o ato ali com as duas e tal. Só que uma coisa esquisita acontece. Ele dorme. Ele acorda onde? Ao lado dos irmãos enforcados, como o Alfonso acordou. E aí, minha gente, acontece uns negócios aqui nessa história que, como eu falei, tá aqui na antologia de contos fantásticos. Não deixa de ser fantástico, mas aqui tem uma coisa bem gótica, bem de horror e terror mesmo. É um final, assim, como eu comentei, a própria descrição do próprio Pacheco, desse olho saindo sangue, é uma coisa bem gráfica. E acontecem coisas gráficas, o que acontece em seguida aqui também. É um conto ali muito legal. Eu vou deixar para quem quiser ler, conferir o que acontece depois dessa noitada que ele tem ali com essa Camille, com essa Inésley ali, e porque ele acorda ali junto dos irmãos mortos ali. E acontece coisas ali muito esquisitas. Tá, como eu falei, é o primeiro conto desse livro aqui, não sei se é fácil de encontrar na internet, mas assim, se encontrarem, gente, confira esse conto que assim, é um capítulo, como eu falei, né, do manuscrito encontrado em Saragossa, dá para ler independente do livro inteiro, porque eu acho que dentre as histórias que tem ali, eu acho que é a que mais beira ali o horror que o Ítalo julgou aqui ser o mais próximo do seu objetivo em colocar esses contos aqui. Então vale muito a pena ler esse conto aqui, gente. Bom, se você gostou, fica a dica desse conto. É um breve vídeo para comentar. Leia, apenas leia, depois você vê o que acontece com o Pacheco, do porquê demoníaco Pacheco, porque ele precisa se exorcizar. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.